Olá pessoal, tudo bem? Começando mais um Pode Falar Moraes. E aí, professor? Tudo bem? Estamos aqui mais uma vez em um programa para falar de educação. Isso é uma coisa super importante para você que está nos assistindo. Esse programa tem a função de divulgar a educação, trazer profissionais, pessoas ligadas à área para discutir tudo, desde a qualidade dos professores, a avaliação dos alunos, material didático, em suma, é um espaço aberto para a educação e quase não existe isso. Eu tenho batido muito que a gente vê muito podcast de todas as coisas, menos de educação. Uhum. E educação é a solução. Para o quê? Para se transformar o país, para se transformar o mundo, a humanidade. Então, esse espaço, eu falei que sempre, né, que eu vou levar isso até o final da minha vida. Eu vou levar esse espaço aberto para quem quiser falar de educação. E hoje nós temos duas convidadas muito especiais. E é uma configuração inédita, né? Pela primeira vez, duas convidadas ao mesmo tempo. E nós vamos se atrapalhar aqui, no mínimo, nessa configuração inédita. Mas vamos lá. A Leila já está preocupada. Não, a Maria Célia, se ela falar demais, eu vou falar chega. Mas eu vou falar só um pouquinho. Bom, a gente está recebendo Maria Célia Montanha de Assunção, é psicopedagoga, é especialista em alfabetização, e Leila Renzi, professora de língua portuguesa, trabalha com formação de professores. Sejam bem-vindas. Bem-vindo, minhas amigas de longa data, a gente trabalha junto ainda. Uhum. São duas profissionais que estão há pouco tempo na... Né, pouquinho, né, Célia? Que você está na. E a Leila também. E eu estou há 42 anos. Hoje eu fiz os cálculos, fui calcular. 42 anos hoje de educação. Contas. Eu comecei em 67. Nós estamos em 25. Não, mas eu acho que não precisa fazer conta. Basta dizer assim. A gente é do tempo em que os animais falavam. Então, praticamente século. Quase um século. Você está há alguns séculos na educação. Exatamente. Mas, e o mais importante, na ativa. Né, a gente vê muitos profissionais, depois de um certo tempo, pararem. E o professor, geralmente, ele vai, e se não está em sala de aula, está produzindo, que é o nosso caso, materiais, divulgando, dando aula para professores, né? E eu tenho certeza hoje, Marcos, que vai ser um bate-papo extremamente agradável, porque as duas, cá entre nós, falam pouco, sabe? Então, vai ser hoje um bate-papo bem legal. Você está aumentando a nossa responsabilidade com a maior cara de pau. Ah, claro! E vou deixar na mão do Marcos fazer as perguntas. Vamos começar pelo começo, pela paixão pela educação, por esse começo. Célia, o que te levou para esse caminho? Eu sempre tive uma curiosidade, assim, para saber como que as pessoas liam. Eu adoro ler. E eu nasci numa família que tinha um pai que lia muito, e minha mãe era uma pianista, e ela tocava o dia inteiro. E quando ela não tocava, ela lia. E quando ela lia, ela fungava. Ela fazia assim. E quando ela lia, a gente podia ficar perto dela. E eu me aproximava dela e eu achava aquilo fascinante. E eu acho que eu perguntava algumas coisas, ela me respondia, não é? E quando chegava alguma visita em casa, eu pegava um livro imediatamente, pegava o livro e começava a fungar, achando que as pessoas iam achar que eu estava lendo, entendeu? Porque eu achava que ler era fungar. E eu tinha uma curiosidade imensa. E eu me lembro que um dia meu pai chegou em casa com uma coleção do Tesouro da Juventude para minha irmã mais velha. E deixou ali em cima. É um clássico. É um clássico. Nossa, Tesouro da Juventude. Eu ainda tenho, eu guardei. Porque eu li tudo, eu lia tudo. E eu cheguei perto, assim, era da minha irmã, mas ela nunca abriu nenhum. E um dia eu perguntei para ele, eu posso pegar um livro? Ele falou, claro. E eu comecei a pegar aquele Tesouro da Juventude e eu fiquei fascinada. E entrei na escola no primeiro ano. Quando entrei no primeiro ano, eu tinha uma professora fabulosa. Eu achava a coisa mais linda. Ela chamava Dona Rosa. E ela chamava a gente ao lado dela e ela lia uma frase e mandava a gente repetir. E ela mostrava. E ela fazia exatamente como tem que ser feito para que uma criança se aproxime da leitura. Então, ela mostrava aquilo que estava escrito, ela lia em voz alta e a gente repetia. E quando ela me mandava repetir, eu falava assim, ela pensa que eu estou repetindo, mas eu sei o que está escrito. E não deu outra. 2 meses depois, chegou Dona Rosa, me tirou da sala, dizendo que eu ia para uma outra sala. Por quê? Porque naquela época, primeiro ano era para aprender a ler. E eles descobriram que eu já sabia ler.
Então, ninguém sabe como eu aprendi, mas provavelmente porque eu perguntava para minha mãe e ela me respondia e eu tinha acesso aos livros. Então, eu fui descobrindo como eram as letras, como eram as coisas e me passaram para o 2º ano. E eu chorava todos os dias, porque eu tinha saudades da minha professora, entendeu? E eu falava para o meu pai, mas eu não estou gostando. Ele falava, você ganhou 1 ano. Então, para eles, era ótimo isso. Então, a minha paixão pela leitura começou aí. E eu queria saber como que isso acontecia, né? E você, Leila? Olha, eu sou da época em que os pais achavam que havia só 3 profissões na vida. Ou você se tornaria um professor, ou um médico, ou um engenheiro. Para me tornar engenheira, eu não gostava de matemática, então seria impossível. Para me tornar médica, só de ver sangue, eu desmaiava. Então sobrou ser professora. O que foi ajudado pelo fato de o meu pai, apesar dele ser um homem humilde, ele era um grande leitor. A imagem que eu tenho do meu pai é sentado numa cadeira de balanço lendo o jornal. E ele tinha uma biblioteca bastante modesta, que eu pegava os livros para ler, só que ele era uma espécie de censor. Então ele dizia assim, esse você pode ler, aquele não pode. E eu, danada, à medida que eu fui crescendo, eu falei assim, então eu vou ver qual que ele fala que não pode, é esse que eu vou pegar. Então eu li a biblioteca inteira, coisas assim, maravilhosas e coisas horrorosas que não eram para a minha idade. Então isso fez com que eu, na sala de aula, estivesse à frente dos demais, porque enquanto os meus colegas de escola achavam muita graça em conversas sobre sexo, revistinhas que passavam, eu já sabia tudo aquilo. Eu já era expert naquilo, pelo menos na teoria. E eu acabei fazendo normal, porque minha mãe dizia, vai que você resolve casar. Eu nem pensava nisso. Vai que você resolve casar, você tem que ter um diploma. Eu achava muito estranho aquilo, ter que ter um diploma, porque eu poderia resolver casar. Mas, enfim, fiz normal, que era o nome do curso que formava professores na época. Mas depois eu falei, eu vou fazer letras. Claro que tinha a ver com a biblioteca do meu pai, com aquilo que eu lia e com outro fato. Eu tive uma professora de português maravilhosa. Todos os dias ela entrava na sala de aula e ela dizia, escrevam o que aconteceu ontem. Nós escrevíamos em todas as aulas de português. E eu comecei a gostar muito daquilo e ela sempre me chamava para ler o que eu tinha escrito. E elogiava. Então eu achei que eu ia virar escritora. Na impossibilidade de virar escritora, eu virei professora. E eu posso dizer que foi um feliz acaso, porque eu não imaginava ser professora e fui e sempre gostei muito. Tanto isso é verdade que até hoje eu dou aula para professores. Todos nós. E não só, viu? Não dou aula para professor. Dou aula para o meu neto também, que tirou a maior nota de português no colégio onde ele estuda. Isso para mim é um orgulho. Bom, neto da Leila só podia tirar a maior nota mesmo. Né? E ele não gostava de português. É que vocês não sabem, antes da gravação aqui, elas me deram uma aula hoje aqui de português. Agora, veja que interessante, né? Nós duas, com histórias diferentes, não é? Assim, como os professores influenciam. Olha, porque a minha professora, a dona Rosa, ela me fascinou pela alfabetização. A sua professora te fascinou pela escrita, não é? E a minha professora de português me tirou do mundo que eu vivia. O Marco já escutou milhares de vezes essa história. Me tirou do universo, que eu vivia aqui num bairro de São Paulo. Parecia uma cidade interior. Estudava no bairro. E foi por ela que eu fui conhecer a Lígia Fagundes Telles, pessoalmente. E ela tirou e me mostrou um mundo que, assim, que me puxou. Aliás, eu encontrei a Lígia uma vez vindo de algum lugar no aeroporto de Congonhas. E eu não sou de tietar ninguém, eu acho isso, inclusive, meio brega. Mas eu vi a Lígia sentada numa cadeira, acho que esperando o voo, eu não aguentei. Eu fui lá e falei assim, você é a Lígia Fagundes Telles, não é? Sim, eu adoro o que você escreve, eu disse para ela. Fiquei meio envergonhada, saí meio envergonhada, porque falei assim, nossa, que tietagem que eu fiz com a Lígia. Mas ela merecia, porque eu li muita coisa. Você sabe que as palestras que eu estou dando agora, eu uso o vídeo. Quando ela morreu, eu fiz um vídeo de homenagem. Conto uma história longa, que eu não vou contar aqui para não encher. Mas assim, e aí,
Eu era moleque, tinha 17 anos, fomos no lançamento do livro dela, ela nos atendeu na Bienal, um grupo de alunos do Colégio de Estado que a gente tinha lido As Meninas, né, que é um livro que eu recomendo para todo mundo. E nós fizemos um trabalho em cima do livro e era entrevista com ela. Ela nos atendeu 2 vezes. A primeira vez ela não estava bem. Ela errou Você algumas me contou coisas. essa história. Acontece. É emocionante. Eu passo o vídeo, eu parei porque eu chorava. E eu gravei e passo na palestra um vídeo rapidinho de eu contando a história. E não tem uma vez que eu passo que alguém não chora, Marcos. É impressionante. E não é para provocar choro, né? Mas é para mostrar como nós somos influenciados por professores que me fizeram chegar a ela. E aí ela nos atendeu ali e depois ela levou a gente na casa dela, porque ela viu que a entrevista que ela deu não estava boa. Sabe aquele dia que você não está bem? Ela errou data, errou nome de personagem, errou livro. Então aí ela falou, vocês podem ir lá em casa. E nós fomos, 5 moleques, né? De um colégio. Fomos para o outro lado da cidade onde ela morava, de ônibus e tal. Fizemos a entrevista com ela e aí ela nos convida para ir no lançamento do livro dela. E foi assim uma noite mágica para mim, que me transformou. E eu assim sempre queria contar para ela, sempre quis contar para ela, Leila, aí sendo, né, tietagem mesmo. Assim, agradecer a ela o que ela me fez, né? E aí no ângulo, eu estava já na coordenação, não estava em direção ainda, estava na coordenação. O ângulo patrocinou um filme onde ela estava envolvida. Não sei se vocês lembram disso. Não. 2 vezes com Helena, acho que chama. Bom, e ela estava no lançamento do livro. E aí o pessoal lá do ângulo, eu era bem mais novo, falou para mim, dá para você fazer o papel de mestre de cerimônia com ela? Justo isso. Eu falei assim, claro, mas... amarrar o bode na cabra na horta, né? Aí eu fiquei com ela, tal. Aí teve um café, nós estávamos tomando um café. Tava eu, ela e uma assistente dela, secretária dela, não sei o que era. Nós estávamos lá assim, tava só eu, nós 3. Aí eu falei para ela assim, a senhora tem 5 minutos para eu escutar uma história? E eu conto toda a história em detalhes. Ela para assim, eu nunca esqueço, Leila, ela estava com o café, Celinha, pondo na boca assim. Ela pôs o café assim, fez assim, me dá um abraço. Eu dei um abraço nela e ela falou assim, você não sabe como você me deixou feliz de saber que eu te ajudei sem te conhecer. Mas eu acho que a gente sente isso também como professor. Claro que sente. A gente não sabe quem a gente influenciou. Mas certamente, se a gente dava aula com gosto, né? Porque não tem como não. Eu sempre gostei de ser professora, como eu falei, foi um feliz acaso. E devo também ter influenciado positivamente muita gente. E claro vezes, que deve ter tido aluno que não gosta, que claro, você não vai. Mas vai, nós não podemos agradar todo mundo, né? Mas eu queria contar um outro fato da Lígia. Eu gostava muito, aliás, gosto, de um conto dela chamado Venha Ver o Pôr do Sol. E eu fazia o quê com os meus alunos? Eu gostava muito de começar a aula lendo um trecho de um conto, geralmente conto que era mais curto. E lia na outra aula, continuava a ler, e na outra, e na outra, e na outra. E eu lia esse conto, Venha Ver o Pôr do Sol, que tem um fim incrível. Os alunos queriam me matar quando eu parava de ler, porque eles queriam saber, e o que aconteceu, o que aconteceu? E eu dizia assim, vocês vão pegar o livro na biblioteca e vão ler. Tinha um livro só na biblioteca, então quase que se estapeavam. Mas a minha ideia era realmente fazer isso. Era despertar a curiosidade pela leitura e fazer com que eles se tornassem leitores. Para isso, eu tinha que escolher um conto fascinante. Não era qualquer conto. Porque muitos professores acham que formam leitores dizendo que os alunos têm que ler. Mas essa é uma outra história que eu posso contar numa outra vez, que é uma história longa. Então, mas quando você está falando da formação de leitores, a gente imagina que a gente forma leitores já numa idade mais avançada, sei lá, com 10, 11, 12. Na realidade, isso tudo começa na educação infantil. Posso acrescentar uma coisa? Sim. Começa com o bebê na banheira, manuseando livros de plástico. De plástico, começa aí. Eu diria assim, que pode começar por aí. No entanto, quando que você começa realmente a fazer essa construção
do leitor. Porque as pessoas imaginam que as crianças pequenas, elas vão ler livros banais, histórias bem simples. E nós somos, eu e Leila, somos autoras do sistema da Ângulo, né? E eu escrevo para crianças pequenas, de 2 a 6 anos. E o que tem nesses cadernos, nesses livros que nós escrevemos? Tem toda a história da humanidade, tem os primeiros humanos, tem os dinossauros, tem assuntos que a gente não imagina que uma criança pequena se interessaria. Mas é justamente por quê? Porque quanto mais nova é a criança, mais ela é uma esponja, mais ela está aberta para aquilo que você tem ali à disposição. E às vezes a gente, como a criança depois usa isso, eu fiz isso, usa de uma maneira como alguém, vocês falaram da professora do primário, eu andava, não tinha criança na minha família, eu era a única criança, eu fui criado por pessoas mais velhas. Então todo mundo que da minha fase até adolescência, morreu todo mundo, não tinha criança, eu era o único. Então convia, e o meu tio lá, uma vez estava na casa dele, mas devia ter uns 7 anos, porque eu estava no primeiro ano, na época. Por aí. Por aí. As 7 maravilhas do mundo antigo. E aí eles falaram tal. E eu decorei. Cheguei para a professora, coitada, primeiro ano, fiz assim para ela. A senhora sabe quais são as 7 maravilhas? Ela não sabia. Do mundo antigo. A mulher ficou me olhando, eu peguei e falei. Ela ficou tão impressionada, acho que eu era um gênio, né? Me levou para a diretoria, para falar para a diretora. Eu peguei e falei para a diretora, eu sabia que não sabia nem o que estava falando lá. E aí eu falei as 7 maravilhas do mundo antigo para ela. Mas olha que maluquice. E eu fiquei com isso na cabeça. E eu pensei, o que é o mundo antigo? O que são essas coisas? E aí eu comecei a procurar. Na época não tinha Google, né? Em enciclopédia. Tinha em casa a Barça, tinha depois a Britânica. Eu comecei eu sabia que estava lá. E aí eu começava a olhar aquilo lá, não sabia entender direito. Mas depois eu fui. Mas eu tive um trauma, Célia, com leitura. Porque quando eu estava na 5ª série, o que é a 6ª série hoje, né? Com 10 anos, estava começando o ensino fundamental 2, a professora de português, Leila, tacou o Guarani na gente. O problema é a linguagem. Exatamente, as crianças... Não é a história em si. A história em si é magnífica. Assim, então, mas numa outra época. Tem muita leitura para aquela época, para aquele público. Exatamente. Então, porque o que é a leitura? Eu fiquei traumatizado. As crianças... E quem me quebrou só o trauma foi a Dupré com... Leandro Dupré, éramos 6. Éramos 6. Quando eu li, até minha mãe achou estranho. Eu também. Minha mãe falou, mas que tanto você está lendo? Eu fiz assim, eu estou lendo, eram 6. Não, e repare... Desculpa. Era a história da minha família. Isso que eu achei legal. Tinha muito da história. Não, e repare que hoje as crianças têm o Harry Potter. Que é para elas. É também para adulto, mas é principalmente para as crianças, os jovens. E na nossa época, não havia tanto livro para criança. Hoje tem muitos. Vocês acham que isso é uma coisa importante? A leitura certa para a idade certa? Total. Sim. Não, isso não tem dúvida nenhuma. No entanto, a gente tem algumas etapas na vida da criança, que é o seguinte: todo mundo imagina que uma criança ela não é capaz de entender aquilo que você está lendo. Então você acaba trazendo coisas muito banais para as crianças. Mesmo os livros de literatura para crianças, grande parte deles são banais, para uma criança de 2, de 3, de 4 anos. Sabe por quê? Porque eu acho que são encomendados. Livro encomendado, geralmente, não é livro que o autor escreve com o talento que ele tem, com a imaginação que ele tem. Mas o que a gente tem que fazer na escola? Que eu acho que é um ponto que é importante para os professores, não é? Sempre me pergunto assim, Célia, por que você coloca enunciados, você traz esses textos sobre abelhas, joaninhas, isso, aquilo, entendeu? Se as crianças não sabem ler, por que está escrito na folha? Por que está escrito no caderno? Porque justamente... para que a criança aprenda a ler, ela não sabe ler sozinha, ela não lê com autonomia. Mas o professor, ao fazer a leitura em voz alta, né, ele desvenda tudo aquilo que está ali. E a criança começa, ao olhar para aquele texto, ela sabe que aquilo está representando a fala do professor.
E é o primeiro passo que o ser humano dá para aprender a ler. Que é o momento em que ele ouve alguém que lê, que aponta, que mostra e que traz algo que é super importante. Porque para que eu seja um bom leitor, eu tenho que ter uma bagagem que ela é construída desde a mais tenra idade. Que é aquilo que vai construindo o meu acervo de conhecimentos. Que mais tarde vai me capacitar a entender tudo aquilo que eu tenho acesso. Então, quando nós ignoramos que, ao fazer essa leitura, ao trazer esses temas para as crianças pequenas, eu estou construindo um acervo de conhecimentos, embora ela não tenha independência para essa leitura, entendeu? Eu estou começando a fazer com que esta criança seja um leitor muito bom no seu futuro. Muitas vezes a gente fica assustada, porque, embora as crianças saibam decodificar, e essa é a maior preocupação do professor na educação infantil e no primeiro ano, é ensinar a decodificar, não é? Essa decodificação não leva a nada se junto não tiver esse acervo de conhecimentos. Então, nós temos... Deixa eu completar. Pode fazer uma leitura com profundidade aquela criança que tem esse acervo, porque ela tem a capacidade de entender aquilo que ela está lendo. Se você tivesse tido, durante a sua primeira infância, conhecimentos sobre os povos indígenas, sobre as tradições, como as coisas aconteciam, ao ler, não é, o Guarani, talvez você já tivesse um acervo que te capacitasse a entender aquele enredo, embora até a linguagem não fosse adequada, você entendeu? Então, é isso que nós chamamos do analfabetismo funcional. Sabe decodificar, mas não tem elementos suficientes para poder entender aquilo que ele está lendo. Entendi. E por conta disso é que nós temos as pessoas que acreditam em fake news. Porque se eu não tiver esse grande acervo, eu não tenho a capacidade de fazer algum tipo de crítica em relação àquilo que eu estou lendo. Eu quero voltar no que você falou se é importante adequar a idade. Eu acho que a gente tem que pensar que cada leitor tem sua história de leitura. Por isso que é complicado, numa sala de aula, o professor dizer que todos os alunos têm que ler o mesmo livro. Se for para fazer um trabalho específico, tudo bem. Mas para formar leitores, tudo mal. Porque... o livro precisa se identificar com o aluno. Ele precisa... Então, e eu tive essa experiência na escola. Era uma 6ª série e eu pedi para os alunos lerem, eu ainda não sabia disso que eu estou falando agora. Porque também a gente vai desenvolvendo conhecimentos, né? E vendo as bobagens que a gente já fez na vida. Então eu pedi para... Era uma classe, evidentemente... Não repara que tem um celular tocando aí. De alguém aqui. Você é requerido, hein? Meu não é. Você vê aí? O meu eu desliguei. Não, olha, eu estava olhando esse pão de mel aqui. Uma caixa tão bonita. E eu até experimentei um pedacinho divino. Onde você comprou isso? Do lado da minha casa. Nossa, vou fazer propaganda de graça agora, hein? Ó, esse pão de mel aqui é do lado da minha casa. Não tem uma pessoa que eu, quando trago, ou que as pessoas não pedem até para comprar e depois para levar. Você falou, eu vou te mandar. Delícia, é uma delícia. Vou te mandar isso daqui. É uma delícia. Então, mas eu pedi para todo mundo ler A Bolsa Amarela, da Lígia Bojunga Nunes. Porque eu tinha lido o livro e achava genial. Dei um tempo para os alunos lerem. Num dia que a gente devia comentar o livro, eu perguntei se os alunos tinham gostado. As meninas tinham amado. Os meninos tinham odiado. Ah, Leila, é horrorosa. Essa menina só pensava na bisavó, ficava olhando a fotografia da bisavó e não fazia outra coisa. Que livro chato. Aí eu pensei comigo, claro, meninos não gostam desse tipo de história, pelo menos a maioria deles. Meninos gostam de coisa mais violenta, de aventura, coisa assim. Então, existe essa questão da gente considerar a história individual de leitura de cada um. E, pegando o gancho do que a Célia estava falando, da literatura infantil que não é boa, o Antônio Cândido... Não que não seja boa. Nem sempre... Que não é boa? Nem sempre... nós temos autores e livros excelentes, entendeu? Peraí, vamos voltar. A literatura infantil que não é boa. A literatura, aquela que não é boa. O Antônio Cândido dizia, o bom livro infantil é aquele que agrada à criança e ao adulto.
Eu acho que essa é a prova dos 9. Se nós lemos um livro infantil e achamos que ele é bom, é porque é boa a literatura infantil. Quer dizer, ele certamente dizia isso indo contra os livros que querem ensinar coisas. Livro infantil, de ficção, que se propõe a ficar ensinando noções de moral, de bons costumes, isso, daquilo, geralmente é chato. É chato porque ele é um livro pragmático. Ele não é um livro que desperta a imaginação. E geralmente são livros encomendados. Isso que eu falei, por isso que eu falei que é livro encomendado. Você logo percebe quando o livro é encomendado, porque parece assim, uma série de preceitos de moral. Acaba tudo bem como em filme americano, sabe? Sim. Filme americano tem sempre a redenção final. A maioria dos filmes americanos. Se matam, brigam, sei lá. No final, tudo tem feliz, a redenção. Né? Então, isso, a meu ver, é muito chato. Deixa eu fazer uma pergunta. Vamos trabalhar um pouquinho agora com... Você tocou no assunto, Célia, que para mim é uma das minhas maiores preocupações com relação à educação no Brasil, que é a alfabetização. É um começo... Eu acho que, assim, o Brasil tem um problema gravíssimo. Temos, né? As pessoas não conseguem ler... Não, nós temos o primeiro, se eu puder te interromper. E uma coisa que eu queria que vocês falassem, e vocês vivenciaram isso na pele, que é o problema das alfabetizações diferentes nos estados brasileiros. O Rio de Janeiro tem uma alfabetização diferente de São Paulo. Isso. Né, no processo. Queria que vocês falassem um pouquinho disso. Então, sabemos muito pouco sobre a alfabetização no Brasil. É um tema que é muito pouco abordado nas faculdades, justamente com os professores que vão trabalhar com crianças, não é? Então, você tem o encanto dos métodos. Então, eu tenho o fônico, eu tenho o silábico, eu tenho o analítico, eu tenho o das boquinhas, não é? O que é método das boquinhas? Eu não sei isso também. Dia chegaram para mim e perguntaram assim, você conhece o método das boquinhas? Eu falei, eu não. Deve ser como baixaria. Então, não. Pois é negócio de beijo? Não. Você ainda pensou em beijo. Acontece o seguinte, o método das boquinhas, quando me falaram, eu não tive essa... assim, boquinhas, na hora me veio assim, deve ser algo relacionado à articulação na hora que nós falamos. Porque quando você... na nossa língua, no nosso idioma, você tem tudo. Você tem sílaba, você tem sons, você tem letras, você tem palavras e você tem uma articulação. E alguém inventou, não é, o método das boquinhas. Então, conforme o formato da minha boca, ele representaria uma letra, o que é impossível. Porque quando você fala as vogais, você praticamente fala A, O, U, E, I. A sua boca praticamente não muda em nada, não é? Então, os professores começaram, e existe, principalmente no Sul, um grupo muito grande trabalhando com as boquinhas, não é? Outros que trabalham com fônico. Nos Estados Unidos, na Inglaterra, usa-se muito fônico. Não, dá certo. Dá certo, sabe por quê? Porque a gente termina no som da letra. Outros trabalham com as sílabas, desde o meu tempo, né? Babebi, bobu, tatete, totu, etc. E outros só com os textos. Então, quando me perguntam qual é o melhor método, eu falo, não existe o melhor método. Por quê? Porque se eu separar, se eu me concentrar em determinado método, eu deixo de olhar para o restante. Entendeu? Eu sempre cito o primeiro banho que eu dei no meu filho. Não é? Eu estava dando banho no Ricardo, naquele tempo não tinha aquela telinha, e na hora de virar o Ricardo de bruço, né, estava escorregando, todo ensaboado, limpando o bumbum dele, etc. Eu super preocupado, olhando ali naquele bumbum, vira-se a Maria, que era a pessoa que estava me ajudando, e falou assim, Dona Célia, a senhora está afogando o seu bebê. Ou seja, eu estava tão ligada no bumbum do Ricardo que eu não vi que eu estava emborcando a cabeça dele na água. E isso acontece quando você tenta se fixar apenas em algumas partes, não é? Na alfabetização, eu sempre dou esse exemplo. São Paulo usa o que, Célia? São Paulo usa tudo. Olha, eu fico tão assim preocupada, e cada vez que eu faço uma palestra, que eu explico como as coisas funcionam, porque qual é o primeiro contato que a criança tem com a leitura? É por meio da leitura em voz alta feita pelo adulto.
É em casa, os primeiros livros que os pais leem em casa, à noite, abraçados, na cama. Se isso não acontecer em casa, porque muitas vezes os pais não são leitores ou não são alfabetizados, então, tem isso, né? tem que acontecer. Acontece na escola. Então, a leitura, ela é simplesmente importantíssima, a leitura feita em voz alta. Tanto que em todo o material que a gente escreve, tem lá o enunciado, faça a leitura em voz alta, mostrando para a criança. Então, a criança, o que ela aprende na hora que ela vê alguém fazendo essa leitura em voz alta? Ela começa a perceber, não é, fazer a relação entre aquilo que eu falo, a relação entre a oralidade e a escrita. E ela vai entendendo, então, que isso aqui serve para escrever, e isso aqui é desenho, isso daqui é escrita, isso aqui não serve para escrever. Se vocês me colocassem no Japão, eu poderia aprender a falar, porque nós nascemos com genes que nos capacitam a falar qualquer idioma, desde que eu esteja num ambiente que falem. Que falem aquela língua. No entanto, a gente não tem genes para a leitura. A leitura, ela tem que ser intermediada por alguém que seja um leitor. Então, se eu ficar no Japão e ninguém me fizer a intermediação, olha, aqui está escrito isso, essa é tal letra, etc., eu jamais vou me alfabetizar. Então, esta é a função do professor, você entendeu? Dentro da sala de aula. Agora, vocês acham, Leila, Célia, vocês acham que algum desses processos de alfabetização acabam, vamos dizer, que tem alguma falha? Tudo tem falha, mas assim, que o aluno não vai ficar tão bem alfabetizado como se fosse por um outro. Porque eu já vi algumas brigas disso. Dá tudo certo, sabe por quê? Porque ninguém vai fazer só o fônico, ninguém vai fazer só a sílaba, você entendeu? Porque é inexorável, você vai fazer tudo, você vai pegar um texto, você vai ler para a criança, você entendeu? Você pode até atrapalhar a criança fazendo babebibobu, você vai atrapalhar. Agora, se eu me concentrasse só no fônico, mostrando a letra L, aqui, de lã, e a criança seria uma coisa dificílima para ele entender. Mas, no entanto, isso vem acompanhado por uma porção de outros elementos que eu não estou só fixada no som, mas nos idiomas que usam as nossas letras, né, o nosso alfabeto, todos eles chegam no fônico. Por quê? A primeira coisa para alguém se alfabetizar, primeiro de tudo, é falar o idioma. Eu tenho que falar aquele idioma. Se eu não falar, eu não me alfabetizo. Depois, isso não é sobreposto. São coisas que vão acontecendo conforme eu vou interagindo, não é? Então, depois, saber o que é um desenho, o que é uma coisa que é escrita, não é? Daí a criança vai observando, conforme eu vou lendo, que para escrever eu uso letras. Então, quando eu escrevo o nome dela, então ela vai vendo que para escrever eu só tenho aquelas letras, mas só com aquelas eu posso escrever qualquer palavra. Você entendeu? Agora, o teu processo de alfabetização, o que eu digo que ela é especialista nisso, acaba desembocando em você, Leila. Então, eu queria dizer o seguinte... Que acaba desembocando depois na língua portuguesa. Então, a criança sai da educação infantil, ela já sai com um conhecimento amplo sobre o idioma, como isso tudo funciona. Entendeu? Então, ela vai vendo que para escrever eu preciso de letras, então ela vai contando o número de letras. Então, para escrever meu nome, a primeira letra é o seu, para escrever o seu é Paulo. Agora, Marcos. Marcos, então é o M, e daí ela vai vendo que... Mas aí, colocar. Célia, vê bem, o Brasil tem, Leila, saiu agora, Marcos, você que é o nosso rei aí da internet, saiu um dado de leitura do aluno brasileiro. É baixíssimo. Ficou lá em último lugar, então, acho. Mas não é o aluno brasileiro, é o brasileiro. Eu já tinha aberto aqui a última pesquisa, sexta edição da Retratos da Leitura do Brasil, que saiu em novembro do ano passado. 53% dos entrevistados não leram nem mesmo parte de uma obra nos 3 meses anteriores da pesquisa. É a primeira vez na série histórica que o levantamento conclui que a maioria dos brasileiros não lê livros. Então, antes ainda tinha então, veja, se os adultos não leem, é difícil que as crianças leiam. As escolas têm, eu acho, que essa tarefa, que é muito importante. E difícil. É difícil porque muitas vezes o início da formação do aluno leitor é por vias inadequadas, como essa que eu falei. Todo mundo tem que ler o mesmo livro e tem alunos que... Por exemplo, todo mundo tem que ler um livro de 100 páginas.
E o aluno que tem dificuldade para ler ainda? Como é que ele vai ler o livro de 100 páginas? Então, para esse aluno, teria que ter um livro com mais figuras, com poucas páginas. Então, mas isso daí, na verdade, daria uma longa conversa que a gente não consegue ter aqui. Mas eu diria, como você perguntou, da coisa que a alfabetização desemboca nisso, eu acho que quando o aluno é alfabetizado adequadamente e o professor é um leitor, ele vai se preocupar com a formação do aluno leitor. O grande problema é o professor não ser leitor. Como é que você faz um omelete sem ovos? Então, eu acho que tem essa questão da leitura ser pouco valorizada. Quando a gente vai para o exterior, você vê no metrô as pessoas lendo. Aqui no Brasil eu até vejo, mas é muito pouco. Eu acho que é mais ou menos como música clássica. Se você apresenta música clássica para as pessoas menos favorecidas, elas vão saber o que é música clássica e vão gostar. Se a gente apresentasse os livros, as escolas apresentassem os livros para os seus alunos, eles iam saber que o livro é legal. Se o professor lesse história na sala de aula para as crianças. Sempre o professor ler, sim, falar. Ele tem que comprovar que ele é um exemplo de leitor. Eu tenho ficado muito assustado, assim. Não é que antigamente era melhor, mas nós não estamos saindo da onde nós estamos. Eu tenho batido isso direto. Então, mas aí eu acho que a coisa é mais ampla, porque entra numa questão que eu acho crucial e que eu acho que eu vou morrer sem ver isso resolvido, que seria considerar a educação um fato suprapartidário pelos governos. Eu tenho batido isso direto. É isso, eu sempre achei isso. A educação teria que ser uma emergência que não dependesse de partido. Porque o que nós temos vivido já faz um bom tempo entra um governo de um partido que tenta desmanchar o que o anterior fez. E esse ciclo horroroso perdura. Então, o que eu acho que devia haver, se quiser que a educação no Brasil transforme esse país, eu acho que é preciso que se esqueçam as diferenças partidárias. E hoje isso é particularmente difícil pela polarização política que a gente vive. Isso está estragando e isso está amarrando o país. Pois é, mas aí, por isso que eu falo, eu vou morrer, acho que minhas filhas, meus netos vão morrer sem ver isso, infelizmente. Então, eu acho que a questão da educação, ela depende de várias coisas. Uma outra questão que eu vejo hoje, que não tinha na nossa época. O professor é muito desautorizado hoje. Sabe, o professor é desautorizado por várias famílias. As famílias vão lá xingar o professor. Sabe, essa coisa de querer gravar a aula do professor. Felizmente agora não vão poder usar celular. Mas gravar a aula do professor, se fosse numa situação em que se gravasse a aula do professor, de comum acordo, para que o aluno tivesse essa fala na casa dele, para ele rememorar o que foi ensinado, seria maravilhoso. Mas não é. É para vigiar o professor. E não é só isso. Eu acho que, em termos financeiros, também o professor não é valorizado. Por quê? Porque as autoridades e a sociedade não valorizam o professor. Se nós não valorizarmos os professores, e isso significa também oferecer uma formação adequada para eles, nós não vamos ver a educação melhorar. Não, nós não vamos. E eu acredito, eu tenho batido nisso, já falei, vou repetir de novo, que a solução, né, de mudar, cara, é a formação e criar mudar uma sociedade é por meio da educação. Acabou. Vocês viram hoje uma notícia de que eles vão oferecer, o governo federal vai oferecer uma bolsa. Uma bolsa, sim, para quem se propor. Pé de meia. É um pé de meia para quem se interessar pela carreira de magistério, tá certo? Para os professores. E é uma forma, talvez, da gente começar a valorizar, porque no Brasil ninguém quer ser professor. Na Irlanda, ser professor é a segunda profissão mais escolhida. A primeira é ser dono de um pub. No Japão, a segunda também. É ser professor. Por quê? Porque o professor é super valorizado. E é respeitado. E é respeitado. Extremamente. Mas eu acho assim, são boas medidas, mas qual que eu acho que é o problema do Brasil? Não há segmento das coisas.
Você não tem projeto. Continuidade. Você não tem continuidade. Você tem projetos episódicos. As coisas são políticos e não são de país. Fios soltos são episódicos que não formam um tecido. Olha, nós somos autores. Esse que eu acho que é o problema. Nós somos autores, Marcos, né? Agora falar para você e para você. Nós somos autores de um sistema de ensino há anos. As prefeituras compravam um sistema de ensino. O que a gente ficava frustrado? Você ia treinar os professores, você ia dar curso. Quantas vezes nas férias a gente não viajou para dar capacitação para professores? Mudava o governo. Do nada, o cara tirava o sistema de ensino e punha outro. Mas por quê? Porque era o prefeito anterior que tinha posto, então ele tinha que mudar. As motivações são políticas. É claro, são políticas. Então, você não tinha continuidade, você tinha ruptura. E mesmo que estivesse funcionando bem, ele tirava porque é uma marca positiva do outro e eu não quero que fique uma marca positiva do meu adversário. Nós tínhamos os dados, olha que loucura, nós tínhamos os dados que os alunos tinham melhorado e que os professores tinham melhorado. E os professores queriam manter. Queriam manter. E a secretária de Educação de uma cidade que não está o nome, do prefeito que tinha sido eleito e que ia derrubar o sistema de ensino para pôr outro, chorou na reunião lá, falando assim, pô, eu também não queria, mas veio de cima. Então, no Brasil, o que nós não temos? Nós não temos um projeto político de educação. Nem de educação e nem de saúde. O que é diferente de outros países. Eu fui uma vez para a Irlanda, porque justamente a Irlanda, depois de anos numa guerra civil, eles não tinham saúde. Irlanda ou Finlândia? Irlanda. Eu fui para a Finlândia, que é um espetáculo. Então, mas eu fui para a Irlanda, por quê? Porque a Irlanda vinha de um processo assim, de deteriorização total de país, como país. Saúde, educação, etc. E, de repente, a Irlanda ela conseguiu estar entre os 10 primeiros países no PISA. E nós fomos até lá para verificar o que é que tinha levado a Irlanda a sair de um patamar tão baixo no PISA e conseguir ficar entre os 10 melhores. Então, o que aconteceu? Quando terminou a Guerra Civil, eles resolveram, os investidores que tinham saído do país, eles voltaram e eles fizeram um projeto que é imutável para a educação e para a saúde. Entra governo, sai governo. Foi assinado num castelo que tem o nome, acho que, do tratado da Irlanda, então, não é isso? Exatamente. Então, não se mexia mais na educação e nem na saúde. Vocês não imaginam que educação, a formação dos professores, ela era assim, deslumbrante. Por quê? Porque eles tinham toda a formação na escola. Os 2 últimos anos do professor de magistério, que seria o professor que daria aula para as crianças pequenas, eles iam para alguma cidade junto com um professor, que seria o tutor, e durante 2 anos esse tutor acompanhava, ele montava as aulas, eles faziam a revisão, eles faziam um compartilhamento, entendeu? Então, além da formação que era impecável, ele ainda tinha toda essa orientação. Então, o patamar, nem todas as escolas eram deslumbrantes, mas tanto as escolas públicas quanto as particulares, eles tinham um único programa. E as particulares ofereciam coisas a mais, mas assim, aquele básico era exatamente idêntico ao da escola pública, entendeu? Agora vou fazer uma pergunta para vocês. Isso que nós não vou temos fazer aqui. Assim, dar uma cutucada. Não precisa se preocupar em responder com um tratado. Mas assim, você, Leila, eu te nomeio ministra da Educação. Quais seriam as linhas que você fala assim, olha, isso nós temos que investir no país? Estou falando do ensino básico, não universitário. Estou falando do básico. O que você faria, né, com os professores, com os alunos? Tem alguma coisa? Eu acho que a primeira coisa é a formação, não só de professor, de diretor também. Porque vamos e venhamos, tem diretor que mais atrapalha do que ajuda. Não são todos, tem diretores incríveis. Todo mundo fala isso, sabe? Na nossa área. Grandes gestores. Se o diretor é uma pessoa organizada, competente... Claro, flui. Os coordenadores também. Eu acho, mas eu iria também ver para onde vai o dinheiro da educação. Ele chega? Ele chega. Que caminhos ele percorre? Ele para onde? Porque eu tenho lido que
não é que falta dinheiro para a educação. Não sei nem se isso é verdade. Mas ele não chega. Não chega mal distribuído. Como acontece em outras áreas, não é só na educação. Então, eu ia cuidar... São várias coisas ao mesmo tempo. Você fazer o caminho do dinheiro. Eu ia dinheiro. cuidar disso, o caminho do dinheiro. Ia me preocupar, sobretudo, com os professores. Eu ia ver se eu conseguia formar um grupo que visitasse as escolas. Teria que ser um grupo que também delegasse funções dentro da escola, para dizer o que falta naquela escola. Porque a gente lê muitas vezes que tem escolas com computador enferrujando em algum depósito. Como assim? Então, eu acho que não se sabe o que acontece. Não se sabe. Se o diretor é bom, sabe? Ele vai ter professores que, se não entram com a formação adequada, ele vai cuidar de dar. Eu já vi isso acontecer. Se o diretor é bom, ele transforma a escola. Sabe? Porque a gente vê a questão da gestão em qualquer coisa. Você entra numa lojinha, ser atendido com gentileza, você sabe que atrás daquela gentileza, alguém ensinou a pessoa, alguém orientou a pessoa a ser daquele jeito. E vice-versa. Ó, eu passei, vou dar o meu depoimento aqui. Eu passei o ano, fiquei doente o ano passado, o ano retrasado, 2023. Eu fui em várias escolas do estado aqui, na cidade de São Paulo, em várias escolas. Fui fazer exatamente um trabalho de conhecimento, fui fazer trabalho de divulgação, fui conhecer as escolas. Eu falei, pô, tem as escolas, é incrível, a gente faz coisas, livros paradidáticos, livros didáticos, e a gente, assim, do bairro, eu queria dar uma colaboração, fui oferecer palestra. Eu falei, não cobrando, Leila, eu falei, vou fazer minha parte de cidadão aqui. Vou dar minha palestra e tal. Bom, algumas coisas que me chamaram a atenção. O que você falou. Em alguns desses colégios, fui atendido pela faxineira, diga-se de passagem, extremamente simpática e extremamente competente, conhecia tudo no colégio. Ela que falou, a diretora não tá, e não sei o que lá, não, mas só volta. Outros colégios não consegui passar da porta. E outros colégios, por exemplo, onde minha mãe e meu avô estudaram, no colégio de estado, eu fui lá e contei para eles que tinha minha mãe e meu estavam reformando, estavam restaurando o colégio na Moca, Oswaldo Cruz. E contei que minha mãe e meu avô tinham estudado ali. Meu avô, na Revolução de 24, quando estourou a Revolução, as mães foram para a porta do colégio. Tinha uns coqueiros na frente do colégio. As crianças pulavam da janela do segundo andar, se abraçavam no coqueiro e desciam pendurada lá. Essa é a história meu avô contou a vida inteira. E eu fui lá, a mulher ficou super interessada, e a escola funcionando que nem um brinco, assim, sabe? Quando você vê que está num processo de organização. Em outras escolas eu tinha vontade de fugir. Aí você olha, você fala, puxa vida, né? É uma velha frase na educação. Diretor traduz... A escola é traduzida pelo diretor. É a gestão. É a gestão que tem um papel. E essa união do corpo docente, Então, assim, concordo com você no que você falou. O caminho do dinheiro. Você tinha algum caminho, Célia? Eu sempre penso, Paulo, o seguinte. O Brasil tem proporções continentais. Nós que vamos, a gente vai para o Ceará, vai para o Amazonas, vai para cá, vai para lá, vai para o Piauí. Cada estado é um país, com as suas características, inclusive culturais. São pessoas diferentes, com costumes diferentes, com jeitos diferentes. Então, eu acho que o maior problema no Brasil é você querer tratar como iguais os diferentes. Também acho. Esse é um grande problema. Então, por exemplo, você vai para o Piauí, eles têm uma educação fabulosa. Eu fiquei encantada com a formação dos professores. O Ceará também. Ceará, idem. Eu trouxe Pernambuco, o idem. professor Nazareno aqui, ele contou a história porque a educação no Ceará tem uma diferença. Ele foi contando a história daquilo. Então, o que acontece? Eu acho que ser um ministro da Educação no Brasil é um trabalho insano. Nós não temos ninguém preparado para isso. Por quê? Porque nós não temos um mapa deste país, dessas escolas, desse jeito. Você tem escolas indígenas.
Você entendeu? Escolas onde as crianças só chegam, e o professor, de barco. Exatamente. Então, você parte, imagina se você Amazonas, pode ter um programa único. É assim, nós temos que ter, sim, um programa, não é? Mas aquilo que serve para São Paulo... Não serve para o rapaz. Exatamente. Por quê? Porque é um outro jeito de ser. Às vezes o que serve para o centro de São Paulo não serve para a periferia. Exatamente. Agora, claro que nós temos que ter as diretrizes, como nós temos a BNCC, que é um documento que eu valorizo muito, gosto muito, principalmente do documento da educação infantil, porque pela primeira vez a gente tem no Brasil um documento que olha para a criança. Ele não coloca os objetivos acima da criança. Ele coloca lá os direitos da criança. Então, é um documento extremamente bem feito, pelo menos na educação infantil. Você ia comentar algo. Eu também ia fazer uma pergunta para ela. Existem os secretários de educação. Né? Existem os secretários de educação. Os estaduais e os municipais. Pois é. Então, isso está subdividido. Mas eu acho, de novo, que são fios soltos. Isso. Sabe? Eu acho não que o Brasil é um país de fio solto. Não sentamos aqui, somos... Eu sou ministro, vocês são secretários, cada um de um estado, mas a gente tem diferenças, a gente não coloca essas diferenças de lado. Eu acho importante que a gente coloque isso, porque nós vamos tomar paulada. Na hora que você coloca um negócio desse, vocês não fazem ideia. Olha, eu tenho que falar isso. Isso está me incomodando de um comentário que fizeram. É a mesma pessoa que já fez esse comentário. Eu já, no podcast, quando a gente faz as pílulas, aparece. Nós estamos vivendo um apagão de professores. Sim. Não tem... Então, está comprovado. Aí sabe o que a pessoa diz lá? Mas toda vez que eu presto concurso, são milhões prestando. Ainda escreveu assim, toda vez que eu presto concurso e não passo, aí, né, já deu a deixa. Ele insiste nessa história. Aí eu já até escrevi em aberto no comentário. Você presta concurso, as vagas não são todas preenchidas, e agora eu vou te falar, se você não passou, foi porque você não tirou a nota certa. Você foi mal. E aí você não tem as vagas preenchidas, e o mais importante, mesmo os que passam e que vão, depois de um ano, abandonam a maior parte das vezes. Então nós estamos tendo uma fuga de professores, e há uma falta... Aí você vê, o cara quer ser professor e o cara insiste em colocar que tem professores sobrando por aí. Não existe isso. Quando você fala isso, que tem professor sobrando, tem muita gente fazendo faculdade de pedagogia, que infelizmente é uma faculdade que não forma professores. Por quê? Porque os professores não têm as disciplinas necessárias, entendeu? Para que ele possa desenvolver essa profissão adequadamente. Então, você tem muita gente, porque o acesso à faculdade de pedagogia é a coisa mais fácil, é a faculdade mais simples de entrar, às vezes faz em 2 anos, faz online, você entendeu? Então, você tem uma avalanche de gente com este diploma. No entanto, você não tem professores, porque professor, ele tem uma característica de paixão. Isso é... Você entendeu? Assim, a paixão. Agora, eu vejo assim, na minha trajetória, eu me formei bastante cedo, eu fiz normal, como a história da Leila, era o que a gente fazia, mas eu fui fazer artes plásticas. Foi a minha primeira faculdade, que fechou na ditadura. Meus professores foram presos e eu tive que desistir. Mas... eu tinha uma paixão tamanha que eu fui fazer um estágio numa escola pequena ao lado da minha casa e a diretora percebeu... Eu tinha paixão, era uma paixão que está em mim, não sei por que eu tenho essa paixão. Que ela pagou um curso durante 1 ano, ela trouxe os professores da escola pública para trabalharem comigo, me ensinarem sobre alfabetização. E no ano seguinte eu ensinava para os outros professores que eram mais velhos do que eu. E eu tinha tamanha cara de pau que eu falava assim, eu quero fazer mais do que isso. E um dia eu cheguei no Colégio Dante Alighieri. Você foi professora há anos do Dante? 32 anos eu trabalhei lá. Mas eu era Ela tem a placainha no pé, você sabe? Então, se ela está falando isso, eu fico pensando, sabe o quê? Por que não se institui
uma situação, não se cria uma situação em que professores competentes possam ensinar os ganhar outros. um X para ensinar os outros. E uma outra questão que você estava falando dos concursos, eu não tenho visto como são esses concursos para professor, mas eu já vi muito concurso preparado por pessoas que não têm muita ideia do que são os professores, não, muito fora da realidade. Então eu pergunto, será que essas questões do concurso estão adequadas ao que se pretende? Porque, veja, o ótimo é inimigo do bom, certo? Então, se existe apagão de professor, e não existe só por causa disso, porque não passam, mas não passam porque há muitas inadequações nas provas ou porque eles não sabem nada? Eu não sei. É uma pergunta que eu me faço, eu não estou afirmando. Leila, eu estou perguntando. Eu acho que são duas coisas. Eu vou falar como professor da universidade e 32 anos na universidade. Leila, você come, tá bom. Eu vou procurar vocês e eu vou pedir patrocínio, pelo menos a latinha aqui, que é boa, né? Para os convidados aqui. Muito. Não é maravilhoso. Eu também acho que você deve mostrar o podcast e falar. Vou aqui, olha, vou até mostrar aqui. Não sei nem como. Deixa eu ver aqui. Melhor mel doce, de leite. Leila, muito bom. É maravilhoso. Lata de pão de mel. Tamanho não ótimo. Tem nome. Gente, eu também procurei, eu adoro ler. Tá aqui. Doce, o quê? A idade... Gente, eu adoro ler rótulo, adoro. Doce Ricordo. Doce Ricordo. Vou trazer mais, mandar para vocês. Olha, pessoal, vou pedir patrocínio, viu? Isso não estava no programa. Uma outra coisa, só para terminar. Se existe apagão de professor, existe por quê? Será que eles ganham o suficiente? Por que a maioria dos professores é mulher? Por quê? Nunca ninguém se perguntou. Por quê? Por que os homens... Pelo menos nas séries iniciais. Por que os homens não dão mais aula? Porque ganha pouco. Porque talvez... A ideia de sustentar a família não consegue. Sustentar a família não consegue. Nós ainda temos essa... Sabe? Então, olha, a gente resume tudo na importância, ou melhor, na desimportância, que a educação tem para os governos que se sucedem. E para a sociedade também? E para a sociedade, claro. A mãe que vai lá desautorizar o professor na escola, que trata como se ele fosse um serviçal, essa mãe age de modo perverso. Sabe? Ela tá dando um mau exemplo para os outros. Olha, esse professor não merece respeito. Como assim? Isso era impensável na minha época. Às vezes eu até chegava em casa reclamando de alguma coisa, meu pai e minha mãe jamais me deram razão. Imagina. Eu não estou dizendo que não há professor que não erre. Não é isso que eu estou querendo falar. E que algumas coisas não possam ser debatidas. Sim, né? mas isso é normal, tem uma coisa. O pai pode ir na escola fazer uma reclamação respeitosamente. É direito ele tem dele. o direito dele. Direito dele. Ele tem o direito, se o professor foi agressivo com o filho dele, se o professor está ensinando de uma forma que não é conveniente, ele tem o direito de ir na escola, saber o que acontece e se informar. Mas ele não tem o direito de destratar o professor como se o professor fosse um serviçal. Não pode. Isso e não mesmo pode. Os serviçais não devem ser destratados. Imagina. Porque uma sociedade doente é uma sociedade que não respeita o próximo, seja ele qual for. Concordo. E a gente hoje vê muito desrespeito de maneira geral. As pessoas parece que viraram para dentro delas próprias. E que exemplo esse estudante vai ter, né? Ele tem um problema na escola e a família vai lá brigar. Ele vai achar que aquilo é o certo, né? Lógico que vai. Principalmente em escola paga. Eu trabalhei muito em escola pública e escola paga. E eu ouvia alguns pais em conversa com a gente dizendo, mas eu pago. Então eu disse, pera um pouquinho, você não tem direito só porque você paga. Você tem direito como ser humano. Eu acho que não é só na escola. Sabe? Não é por isso que eu falo. Eu acho que o que acontece nas escolas hoje é reflexo do que está acontecendo na sociedade, claro. Exatamente. Não, essa desautorização do professor, ela é um para desrespeito, mim, né? Desrespeito. Falta o respeito hoje. E aí, Leila, você tinha falado dos diretores, e eu concordo, mas assim, você vê muitos diretores que, para tirar o corpo da história, alimenta o pai.
Isso ainda em vários tipos. E também para não perder o aluno. Para não perder o aluno. Se é particular, ele não quer perder o aluno, então... Se é particular, preocupado exclusivamente com o lucro. Claro, porque exatamente. Escolas particulares que estão preocupadas em ensinar não só as matérias convencionais, não dar o conhecimento acadêmico, mas também o conhecimento do que é ser humano e ser sociável, essas escolas não têm isso. A escola é um espaço de convivência. Claro. Eu falei uma vez para um diretor, para um mantenedor de escola, a Leila, para quem, né, Marcos, a Leila teve o mesmo cargo que eu tive dentro do sistema. Nós somos diretores, só que em estruturas diferentes. E ela conviveu com essas pessoas que vinham, e a Celinha, na época da implantação também, convivia com esses mantenedores. E ele apareceu, eu falei para ele assim, e numa boa, e o cara dando risada, isso que é o pior. Falei para ele, olha, eu vou te falar como educador. Educação tem uma responsabilidade social. Eu acho que para o teu tipo de gestão, você não deveria ter escola. Isso aqui não é fábrica de salsicha. Você não vai lá e produz lá e joga o aluno. Não, mas dá dinheiro. Foi o que ele me respondeu. Eu fiz, olha, tudo bem, pode dar dinheiro. Mas assim, eu acho que você não está cumprindo com o papel da escola. É a mesma coisa que tem um hospital que mata os pacientes, que não cuida dos pacientes. Você sabe por que isso é terrível? Porque para os menos favorecidos, o meio que eles têm de ascender na vida é pela escola, é pelo estudo. Eu não estou falando como é que chama hoje? Os influenciadores mirins. Eu quero esquecer que isso existe, tá? Não, a gente eu não estou falando disso. Não vamos nem por favor. Influencer, coach... Não quero. Eu quero pensar no seguinte. Eu acho que há lugares no Brasil que estão repletos de pessoas que, se tivesse estudo, seriam geniais. Poderiam contribuir grandemente para o país. E assim não é. Eu estava vendo uma entrevista do Alex Atala no Roda Viva de segunda-feira e eu fiquei impressionada de ver como ele deu oportunidade para meninos muito pobres. Um deles se tornou sommelier do Dom, que é um restaurante estrelado. E ele disse na entrevista que ele faz questão disso. E ele falou quantos jovens e meninos não estão na periferia da cidade, nesses lugares mais pobres, que se tivessem um incentivo, eles se tornariam grandes profissionais. E eu não tenho dúvida disso. Você levar o horizonte para ela. Então, porque a gente pode dizer que o brasileiro não lê, que o brasileiro está desrespeitoso, mas a gente não pode dizer que o brasileiro não é inteligente. Claro que não. É inteligente e criativo. A gente precisa oferecer essa oportunidade deles despertarem. E a gente tem muitos grupos oferecendo isso, entendeu? Por meio de arte, de orquestra. Porque quando você leva a cultura, não é? O conhecimento, você automaticamente, você desenvolve a paixão pelo saber. O Miguel Falabella contando que a avó dele, eles eram muitos netos, e a avó, para dar presente, no dia do aniversário, ela levava ao teatro. E foi ali que ele assistiu Bibi Ferreira. E aquilo mudou a vida dele. Claro. Uma coisa, então, como eu fui na Bienal entrevistar a Lígia. Você vê que um pequeno ato mas é o que eu muda falo. A história, dá aquele... Então, mas é o que eu falei de apresentar para. Quando eu morava em Campinas, tinha um maestro chamado Benito Juarez, que já morreu. O que ele fazia? Morreu todo final. Eu acho que sim. Ele tinha um programa na TV Cultura. Um programa estou confundindo. Mas, enfim, era um maestro. Olha, eu acho que não. Veja isso. Se for, corta esse pedaço, hein? Não vai cortar nada aqui. Pelo amor de Deus. Eu não quero matar ninguém. Não. Mas, enfim, o que ele fazia? Todo final de semana, na tal Concha Acústica de Campinas, a orquestra se apresentava. Ficava apinhado de gente, populares assistindo. Certamente aquela gente passou a gostar de música clássica. Agora, se você não apresenta, se é desconhecido, está escondido, como é que a pessoa vai Campos gostar? de Jordão. Ele morreu em 2020. Morreu em 2020. Opa! Se salvou aí. E eu digo aqui
Foi uma pena É que ele porque tenha morrido. Ele conseguiu 86 anos. Ele fazia uma Claro. coisa muito legal. Ele pegava o clássico e levava para o popular. Mas não É, muito isso- legal. Agora, o Eleazar de Carvalho não fazia isso. Não, Eleazar, Ele- e foi ele que fez Eleazar O Festival de Campos do Jordão. Só para quem não sabe, eu faço questão de parar, porque às vezes o mais jovem, o Eleazar de Carvalho era um maestro famoso e foi ele que bolou o Festival de Campos do Jordão. Que Exatamente. se deteriorou também ao longo do tempo. Sim, ele não é mais aquilo que era, mas, no entanto, você ainda tem. Ele é popular hoje porque ele vai para o centro da cidade, ele vai para um parque, você entendeu? Então, eles trazem ainda as orquestras e eles, inclusive, oferecem para os músicos jovens, eles ficam um mês estudando com maestros, entendeu? E eles se apresentam no final do festival tocando alguma obra clássica muito bonita. O que acontece? Em Campos do Jordão, a maioria das crianças das escolas, eles gostam de música clássica, porque eles convivem com isso. E o Eleazar de Carvalho, ele era muito interessante, porque ele começava, muitas vezes, uma obra no meio da cidade. Então, tinha uma obra que tinha os sinos, os canhões de guerra, aquela coisa toda. Então, ele começou numa praça da cidade, então, todos nós lá. Depois aí ele continuou no auditório. Então fomos todos para o auditório e ele continuou, era uma música de Tchaikovsky. E no meio da apresentação, um bebezinho começa a chorar. E a mãe sai com o bebê, ele parou, falou, volte, porque vai educar o ouvido dele, deixa ele chorar aqui dentro. Então você vê a sabedoria, né? E o que é importante. Então, as crianças em Campos do Jordão, elas apreciam. Por quê? Porque eles convivem com tudo isso. Todos os anos, e o tempo inteiro você tem isso à disposição. Sabe o que está me assustando? Eu não sei se é uma coisa minha, né? Eu quero que seja meu, isso. Que vocês falem não, não está acontecendo isso. Mas assim, eu não estou vendo renovação. Quando eu falo renovação, morreu as pessoas estão morrendo, morreu não o estão maestro. Tá bom, então a gente fala o seguinte, não é rei morto, rei posto. Tá bom, quem é o maestro que nós temos hoje que faz isso? Que faz isso? Aí você fala, não tem. Não, mas peraí. Deixa eu dizer o que eu acho. Demora um pouco para a gente saber quem é o substituto. Porque, às vezes, tem alguém se formando e daí a pouco vai aparecer. Mas ainda a gente não sabe quem é. Então, quando alguém desaparece, imediatamente fica um vácuo. Mas ele já desapareceu. Um espaço. Não, mas tem gente. Por exemplo, eu estava vendo aquele João Fonseca Campos, esqueci João o. Não, o que está ganhando tênis. Tênis. Ah, sim. Então, ele está substituindo João Fonseca. Gustavo Kuerten. O Guga. Você entendeu? O Guga. Então, 19 anos, acho que ele tem, 18, sei lá. Acho que é o tenista mais novo 18 anos. a ganhar esses torneios, 18 anos. Então, eu falo, nossa, e aí eu gosto muito de ver que estão substituindo, mas isso não acontece imediatamente. Quantos anos tem o Guga? Quanto tempo? Sabe? Então, dos 60, eu acho. E também. Não, ele é mais velho que não. Agora, Moraes. 48. Moraes, voltando 48. à questão do nosso país. Envelheceu, Guga. Voltando à questão do nosso país. Se as crianças tivessem mais oportunidade, talvez as substituições fossem mais rápidas. Exatamente. Olha, eu vou fazer uma pergunta para você. Eu acho que vem de forma diferente também. Você não vai ter um Eleazar, você vai ter um outro. Então, porque as coisas se tornam diferentes. Mas, Celinha, são eu outros tenho tempos. assim, de novo, volto, eu quero que vocês me deem paulada para falar se está errado, Moraes. Tá. Eu tenho perguntado para vários professores de português isso. Quando eu estudei, Lígia Fagundes Telles era viva. Menor que o Delpit, era vivo ainda. Então, assim, você tinha alguns autores, alguns escritores famosos brasileiros, e na ação, né? Antônio Cândido, você tem ali o cara na ação. Quem são hoje os grandes autores brasileiros? Não, o Antônio Cândido já morreu. Não, o Antônio Cândido sim, morreu, mas assim, na época que eu estudei. Estou falando 40 anos atrás. Mas hoje, Leila, quem você tem? Quem são as referências? Quem são as referências? Mas espera um pouquinho. Também os grandes autores, os grandes artistas, vamos generalizar, porque não é só escritor, eu não estou falando só de escritor, na época, muitas vezes, não foram percebidos.
Sim, o Van Gogh morreu sem ver um quadro. Exato. A Clarice Lispector trabalhava fazendo traduções, Porque respondendo com pseudônimo a perguntas de leitores da revista para ganhar dinheiro. E hoje a Clarice Lispector é traduzida no mundo inteiro. É uma das maiores escritoras que nós temos. Então eu acho que nem tem um delay, tem uma demora tempo, nessa. Entendeu? Não, isso eu sei. Vou usar um exemplo de uma pessoa que vocês conhecem. Tem um professor de matemática que nós conhecemos, que é o professor Robbie. Ele é sobrinho da Hilda Rist. E ele me falava, quando ela estava viva, que ela morava lá na Casa do Sol, em Campinas, com não sei quantos cachorros lá, que tinha lá, que ela não se conformava de não ser reconhecida. E eu falei para ele, ela vai ser reconhecida depois que ela morreu. Mas não deu outra. Então. Depois que ela morreu, ela virou cult. Parece que é uma sina, sabe? De muitos serem reconhecidos pós-mortem. Então, talvez isso responda a sua pergunta. Porque é impossível que não haja substituição. Claro, concordo. Vai mudando de formas diferentes, claro. As qualificações vão mudando, como a Célia falou. Mas isso não para de acontecer porque é a vida. A vida continua. Sim, a evolução, concordo. Talvez uma coisa a gente dinâmica. tenha um volume tão grande de informação hoje que a gente não para olhar mais especificamente, né? Talvez. Eu acho que sim. Por exemplo... se a gente for conversar dentro com músicos e tal, talvez eles indiquem outras referências que a gente às vezes não está olhando. Exatamente, mas eu tenho lido livros de escritores jovens que estão vivos que podem se tornar grandes escritores. É que isso também demora um tempo. O Machado de Assis teve 2 fases literárias. A primeira fase eram romances considerados românticos e hoje menos importantes do que a fase realista. Entendeu? A fase realista é muito mais rica e muito mais considerada na literatura, eu posso até dizer mundial, porque hoje ele é traduzido em vários países. Eu sempre escutei falar, Marcos, você não é de São Paulo, não sei se você sabe dessa história, mas vocês duas devem conhecer, né? Eu era moleque, de novo, com a história lá das 7 Maravilhas do Mundo Antigo, né? Eu escutava uns tios meus falarem, você falou de poder ler e não poder ler, né? E eu uma vez estava com uns livros lá, perto desses meus tios aí, e meu tio brincou e falou, o que você está lendo, Adelaide Carraro? E tem um livro aqui chamado Eu e o Governador, que ninguém podia ler. Que era um livro, ninguém sabe quem ela era, na verdade dizem que era ele, né? A Adelaide nunca existiu. Ninguém sabe quem era o governador, supõe-se que era o Jânio, depois tinha outro que falava que era. E então era um cara que escreveu o livro com esse pseudônimo. E aí, depois de muito tempo, e eu sempre pensava, mas o que será que é esse livro? Tanto falava. Depois de anos, eu estava num sebo do centro da cidade. E você achou? E eu, sem querer, puxei o livro, veio lá, Eu e o Governador, Adelaide. Nossa, comprei. Eu não achei... O livro é horrível, mal escrito. Aí eu fiquei pensando, falavam tanto desse negócio aqui, não era nada, né? Tenho guardado até hoje esse livro. Então, mas eu acho que a noção do que é condenado em assuntos sexuais mudou muito. Claro. Nossa, na minha época, vamos falar de namoro. Pra você dar um beijo, haja dias e dias, pelo amor de Deus. Não chegava nunca. Os costumes mudaram. Os costumes mudaram. Quando ele estava contando que ela pegava da estante do pai, também meu pai era um leitor, ele tinha uma biblioteca ótima, entendeu? Mas também ele mostrava. Esse não pode. Eu me lembro que Jorge Amado eu não podia ler. Eu li todos. Porque tinha todo. Mas eu li às vezes numa noite. Você entendeu? Sartre, eu li toda. Eu pegava e eu ia lendo até esgotar, você entendeu? Então, essa coisa do não poder, né? Mas eu li muito jovem. Né? Eu li muito jovem. Antes de 17 anos eu tinha lido tudo isso. Mas eu acho que a gente está dando uma dica para os pais. Os pais deviam pegar alguns livros e dizer, olha, esse daqui você não põe a mão. É um livro forte. E eu vou dar minha opinião. São os primeiros que vocês vão ler, viu? Você sabe que eu tive a Liede, que eu sempre cito, que foi minha professora de literatura, que me fez dar esse salto. Ela teve problema, ela indicou para nós Os Velhos Marinheiros, é isso? Do Jorge Amado?
Velhos Marinheiros. Os Velhos Marinheiros. Teve, na época, deu um rolo na escola. Os pais não queriam que lesse de forma nenhuma. Não queria que lesse, deu um rolo na escola, porque ela tinha... eu não lembro, agora que me veio isso na cabeça, que ela teve um rolo lá na escola, mas o professor tinha uma baita de uma autoridade. Quer dizer que a patrulha... Eu estou lembrando que a patrulha é antiga. Mas claro que é antiga. Eu também... Eu sugeri aos alunos um livro do Pedro Bandeira, sugeri, porque na época... Essa droga da obediência? Nesta época, eu já acreditava que a gente não deveria determinar um título para todo mundo. Sugeri, falei, a droga da obediência e tal, e alguns alunos pegaram na biblioteca ou compraram, e eu tive problema com pais também. Acho que pais, poucos, mas... E aí eu fiquei pensando, acho que eu vou pedir para ler a vida de São Francisco de Assis. Isso. Não, mas tem gente a vida dos santos. Aí poderia ter algum problema, porque São Francisco ficou nu. Então esse seria um problema. Não, e os evangélicos iam te condenar. Mas depois, tem isso também. Eu estou me lembrando quando a Leila estava dizendo, e que você afirma bastante vezes, né, que o quanto é importante você dar o livro correto para cada criança. Né? Eu chamo isso de nicho. E o professor tem obrigação... Porque assim, você tem na escola livros que eu chamo de paisagem e livros que eu chamo de nicho. Então, o livro de paisagem é aquele que todos devem ler. Porque é um livro que vai trazer referências para todos, é um livro que faz parte da cultura que é importante ser lido. E o professor tem a obrigação de conhecer qual é o nicho de cada aluno e indicar. Sabe? Olha, claro. Olha, esse livro aqui eu acho que você vai gostar, porque fala de dinossauros, esse daqui fala disso, você entendeu? Então, o professor, ele tem que ter essa sensibilidade. Ele tem que ter um menu, como em restaurante você tem. Exatamente. Eu não gosto de carne de porco. Não, mas aqui tem a de vaca. Você entendeu? Então, você entendeu? Eu só como vegetais. Está aqui o prato vegano. É como se obrigasse todo mundo a comer o mesmo prato no restaurante. Então, o quanto é importante dentro da escola, a gente retomando um pouco essa coisa dentro de uma escola, quando você diz que o diretor ele é extremamente importante, o coordenador ele tem que ser uma pessoa extremamente aberta, entender de educação. Você entendeu? Porque, assim, você tem uma vasta literatura de coisas, de sustentabilidade, de tudo. Está tudo ali à sua disposição. E o quanto esse coordenador tem que conhecer cada um dos seus professores para que ele possa oferecer aquilo que aquele professor precisa naquele momento, não é? Porque também o coordenador é uma grande figura de formação dentro da escola. Mas o que atrapalha isso? A burocracia. A burocracia mata a escola. Eu não acho que nem seja burocracia. Os coordenadores ficam fazendo trabalhos burocráticos e não pedagógicos muitas vezes. Porque, Leila, o que eles colocam para o coordenador? Um professor que não está dando muito certo na sala de aula, vem aqui para a coordenação, porque vai afetar menos ele como coordenador. Eu já vi isso muitas vezes. Eu vi também isso acontecer. Ele sobe de cargo. Para não atrapalhar. Para não atrapalhar, porque aquele cara não pode ser mandado embora, você entendeu? O título do filme é A Incompetência Premiada. É isso daí. Entendeu? Então, o que acontece? Se a gente tivesse esse quadro dentro das salas das escolas, não é? Esse professor que também fosse valorizado, que ele fosse, sabe, ao mesmo tempo que eu olho para esse professor, eu mostro para ele, olha, aqui você está indo bem, aqui você não está indo bem, aqui você vai mudar. Esse professor, ele também aprende com esse modelo de orientação que ele tem. E ele vai repetir esse comportamento com seus alunos, você entendeu? Então, nós temos um gravíssimo problema, assim, eu quero... Assim, no Brasil, primeiro de tudo, eu acho que nós não temos à vista alguma solução. Não tenho. Não temos à vista. Agora, detalhe, nós somos otimistas, porque senão nós não estaríamos na educação. Sim. A conversa está maravilhosa. Só que, olha, 80 minutos nós temos de programa. É o programa mais longo que nós fizemos até agora. Eu queria agradecer a presença de vocês duas. Olha, foi um podcast que eu tenho certeza que vai render, porque nós tratamos de assuntos super importantes. E queria agradecer por vocês estarem na educação ainda. A gente vê muita gente largar, né? O professor é apaixonado. E tudo que vocês falaram, e não foi combinado.
aqui não foi em nenhum momento combinado nada, elas falaram o que eu acredito da educação. Valorização do professor, a questão da continuidade, a questão da alfabetização, o problema dos anos iniciais, a questão da língua portuguesa, que nós teríamos aqui assunto para a noite inteira. Então, eu queria deixar assim meu registro, minha satisfação pela qualidade do programa que foi. O Marcos mesmo, como um olhar de fora, tenho certeza que ele já viu isso. Esse programa não vai terminar aqui. Nós vamos trazer vocês duas novamente, mais para frente, para continuarmos falando de educação. E, assim, de coração, por vocês terem, né, aceito, e foi tudo que a gente... Porque a gente não tinha estúdio para hoje, aí apareceu, e aí eu chamei vocês aceitaram na hora. Obrigado, Leila, obrigado, Celinha, por terem aceito. Paulo, foi, assim, primeiro de tudo que a gente te ama. E você é uma criatura magnífica, magnífica mesmo. É um prazer estar aqui com você. Eu fico tão feliz que você não imagina. Muito mesmo. Quando você quiser. Tá bom. Eu também quero Adorei agradecer. te conhecer também. Eu também achei ótimo. A gente sempre deve ter oportunidade de falar sobre educação. E foi prazeroso, isso que foi legal. Falar de educação, e você vê que ironia. A educação não está bem como gostaríamos. Mas é tão bom falar sobre educação. É ótimo, é a nossa vida, é a uma nossa contradição, como tantas coisas na vida, né? E muito prazer em conhecer o nosso amigo nórdico. O Deus nórdico. Deus nórdico. O Adonis nórdico. Marcos, obrigado. Obrigado, Moraes. Por levarmos obrigado, esse programa. Leila. Obrigado, Célia. Foi um prazer. E obrigado a você que esteve com a gente nesse programa. A gente volta no próximo. Até!